Capítulo 4 – Habilidade de legado. O Palácio Marcial da Fortuna do Céu tem apenas 80 anos de história. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios, por outro lado, foi fundado por uma seita de terceiro grau, a Seita do Vale dos Sete Mistérios. Eles possuem 600 anos de herança e muitas habilidades de legado. Aqueles que praticam as habilidades de legado do Palácio Marcial da Fortuna do Céu têm pouca esperança de alcançar o estágio de condensação de pulso. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre as habilidades de legado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Contanto que se tenha um talento marcial de grau 4 e faça uso dos manuais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, superar completamente o estágio de condensação de pulso não é algo impossível. Quanto a Lin Ming, ele não tinha nem sequer um manual de treinamento decente. Tudo o que ele tinha era um manual para iniciantes nas artes marciais. Todos os dias, ele treinava socando troncos de árvore e desossando animais. Este era o caminho marcial de Lin Ming. Nos últimos anos, a única pessoa com quem ele podia contar era com ele mesmo. Ele explorou os aspectos das artes marciais através do trabalho árduo e esculpiu seu caminho, passo a passo, até chegar ao primeiro estágio do treinamento corporal. Para ele, os legados eram algo muito importante. Lin Ming estava incomparavelmente animado, ele ansiosamente devorou todo o conhecimento sobre esta habilidade de legado. Não muito tempo depois foi novamente surpreendido pela habilidade Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas. Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas é um dos melhores manuais no reino do treinamento corporal do Reino Divino. No entanto, mesmo que seja o ápice de seu nível, é apenas referente ao reino do treinamento corporal, e portanto, não era tão valioso dentro do Reino Divino. A razão pela qual Lin Ming se surpreendeu foi porque ele finalmente compreendeu o que era o Reino Divino. O Reino Divino era um reino mais elevado que possuía centenas de milhões de anos de legados. Treinamento corporal, artes marciais, técnicas de espada, habilidades técnicas, forças militares, tudo isso tinha sido desenvolvido e aperfeiçoado ao extremo. Era um mundo reservado para o mais forte no caminho marcial. Suas habilidades e poder não eram algo que o atual Lin Ming poderia imaginar. Desta maneira, o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas era simplesmente inestimável. Para mais, ainda havia mais fragmentos de alma armazenados dentro do cubo mágico. Uma vez que sua força atingisse um nível suficiente, ele seria capaz de incorporá-las ainda mais. Pensando em tudo isso, o coração de Lin Ming estava incrivelmente excitado. Atualmente, o que Lin Ming mais temia era que o manual de habilidade estivesse incompleto. Afinal, o fragmento de alma que ele tinha absorvido era apenas uma pequena partícula. Seria uma pena se esse fosse o caso. Felizmente, conforme ele continuou a incorporar o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, viu que estava intacto. Treinamento da força, treinamento da carne, treinamento das vísceras, alteração dos músculos, forjamento ósseo e condensação de pulso, estava tudo lá. Isto era algo surpreendente para Lin Ming. No continente da Queda do Céu, os manuais do reino treinamento corporal geralmente eram somente para um estágio. Por exemplo, o manual Genuína Alteração dos Canais dos Músculos é destinado especificamente para o estágio da alteração dos músculos, o manual Fórmula Divina do Forjamento dos Ossos de Ouro para o forjamento ósseo, o manual Habilidade Divina dos 9 Pulsos para o estágio da condensação de pulso, e assim por diante. No entanto, o manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas era capaz de perdurar da estágio do treinamento de força até o estágio da condensação de pulso, mas o que Lin Ming descobriu depois disso o chocou ainda mais. Dentro do continente da Queda do Céu, a condensação de pulso marca o final do estágio do treinamento corporal, estando um passo em direção ao estágio de fusão. O estágio de fusão é dividido em estágio pré-celestial e estágio pós-celestial. Para a maioria das pessoas, a condensação de pulso é um gargalo, que eles não conseguiram romper. Essas pessoas ficariam presas no estágio do forjamento ósseo. A condensação de pulso é o limite para as veias dentro do corpo humano. Esse é um conhecimento comumente aceito. No entanto, de acordo com o manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, existe outro estágio, além da condensação de pulsos, temperar da medula. Acima do estágio temperar da medula existem realmente outros 8 portões internos escondidos. Usando as 8 trigramas para corresponder com o movimento dos 9 órgãos celestes, pode-se abrir 8 portas dentro do corpo. Então, 9 estrelas do Palácio Dão. Com ele, pode-se quebrar os limites do corpo e alcançar um nível ainda mais elevado de força. Independentemente do temperar da medula ou dos 8 portões internos escondidos, nenhum deles afetaria um artista marcial ao entrar no estágio pré-celestial ou pós-celestial. Isso dá um grau muito maior de realização marcial em comparação com outros. Os benefícios são evidentes. Percebendo isso, Lin Ming ficou sem palavras devido ao choque. Este Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas é um tesouro eterno. Lin Ming estava fervorosamente animado para começar a praticar. No entanto, antes que ele começasse, ele verificou se o cubo mágico ainda estava em seu bolso. Para sua surpresa, o cubo mágico tinha desaparecido. Lin Ming ficou com medo e começou a suar frio. Com suas mãos sondou ao redor de seu corpo e sentiu algo estranho em seu peito. Ele tirou suas roupas e encontrou um símbolo estranho na pele de seu peito esquerdo. O símbolo era exatamente o misterioso símbolo na superfície do cubo mágico.
O cubo mágico entrou no meu corpo? Lin Ming lembrou que a santa mulher tinha convocado o cubo mágico da sua palma. Não era de admirar que ela pudesse fazer isso. No entanto, Lin Ming não tinha ideia de como invocá-lo. Lin Ming tentou invocar o cubo mágico, mas sem sucesso, e se sentiu um pouco decepcionado. Afinal, havia tantos fragmentos de alma dentro do cubo mágico. Naquela época, ele só tinha tocado o menor e mais fraco fragmento e teve uma colheita tão grande. Se pudesse incorporar mais desses fragmentos de alma, então a quantidade de tesouros que ele poderia desbloquear seria simplesmente inimaginável. Pensando nisso, Lin Ming de repente deu um sorriso depreciativo, estava sendo ignorante. Se o menor fragmento de alma sem proprietário tinha quase engolido sua consciência, então os maiores provavelmente seriam capazes de exterminá-lo instantaneamente. Pare de sonhar, Lin Ming. Parecia que os segredos do cubo mágico e o conhecimento dentro dos fragmentos de alma deveriam ser deixados para quando seu cultivo atingisse um nível ainda mais alto. O que ele precisava fazer agora era praticar o meridianos de combate das virtudes caóticas o mais rápido possível. Lin Ming parou de tentar convocar o cubo mágico e começou a explorar a habilidade de legado do reino divino. A essência do meridianos de combate das virtudes caóticas é transformar o corpo em uma arma divina com incrível força. Além disso, o meridianos de combate das virtudes caóticas também enfatiza técnicas que utiliza a força. Seu primeiro estágio de treinamento de força já é muito diferente da normal. Normalmente, uma vez que uma pessoa é capaz de uma força de 1000 jin, 604 kg, essa pessoa alcançaria um menor controle e poderia esmagar uma árvore de ferro com um soco. O meridianos de combate das virtudes caóticas, no entanto, requer não só o treinamento de força, mas também um treinamento de precisão e controle sobre a quantidade de força utilizada. Uma vez que um maior controle é alcançado, uma pessoa seria capaz de usar a palma da mão para transformar um tronco de árvore em fibras finas. Ler esta parte deu origem a uma grande sensação de desejo dentro de Lin Ming. Não havia dúvidas de que a formação deste meridianos de combate das virtudes caóticas faria dele muito mais forte do que um mestre médio. 3 dias depois. Ao pé da grande montanha Zhou, com a lua cheia suspensa no céu, Lin Ming estava em uma planície de grama com os olhos fechados. Ele respirou seguindo um ritmo específico, estando ali parado quem sabe quanto tempo. Todo seu ser era como uma escultura, iluminada pelo luar. Ele estava praticando a fórmula do verdadeiro caos primordial, um método especial de circulação de energia primordial derivada do manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas. Esta fórmula é muito melhor em utilizar a energia primordial para temperar o corpo e forjar os ossos. Uma vez que um maior controle desta fórmula é atingido, a força e durabilidade resultantes teriam um nível que supera aqueles do mesmo reino. Sob o vento noturno, a grama fina ondulava, dançando à sua volta. A respiração de Lin Ming parecia estar de acordo com essas ondulações, como se tivesse se tornado um com o ambiente circundante. Uma gota de orvalho rolou sobre uma folha logo acima da cabeça de Lin Ming. Condensando calmamente, ela finalmente caiu. Lin Ming, que estava inicialmente imóvel, abriu os olhos e estendeu a mão direita, permitindo que a gota de orvalho caísse sobre a ponta de seu dedo e rolasse para sua palma. Segurando a gota de orvalho, a mão direita de Lin Ming de repente formou um punho, seu ombro e coxa se moveram para a posição, e ele deu um soco. Estrondo. Com um estrondo abafado, o tronco espesso da árvore na frente de Lin Ming foi abalado, o vestígio de um punho apareceu através da poeira ao redor da árvore. Lin Ming exalou e soltou o punho, permitindo que a gota de orvalho caísse. Com um som de parada, ela caiu sobre a grama e foi espalhada. Um sorriso surgiu no rosto de Lin Ming. Quando o meridianos de combate das virtudes caóticas atingisse um estado de perfeição, então a gota de orvalho seria disparada junto sem ser estilhaçada. Embora seu controle atual ainda não tenha chegado tão longe, ele tinha feito algum progresso. Além disso, o soco anterior tinha deixado a marca de um punho de cerca de 15 centímetros de profundidade sobre a árvore de ferro. 3 dias atrás, seu soco poderia, na melhor das hipóteses, deixar apenas meio centímetro. Sua realização atual era toda devido à fórmula do verdadeiro caos primordial. Nestes 3 dias, Lin Ming tinha praticado esta fórmula do verdadeiro caos primordial sem parar, e tinha finalmente conseguido chegar ao estágio inicial. Sinceramente, Lin Ming só foi capaz de treinar tão bem graças às memórias do sênior. A experiência e a compreensão deste sênior tinham beneficiado muito seu treinamento. Até mesmo o método de circulação da habilidade tinha sido profundamente enraizado na alma deste sênior. Tudo o que Lin Ming precisava fazer era usar seu corpo para se lembrar deles. Devido ao quão louco o seu programa de treinamento era, a taxa de consumo de ervas medicinais de Lin Ming se tornou muito mais rápida. Ele havia usado 3 fatias do ginseng de sangue carmesim. Nessa velocidade, o ginseng de sangue carmesim seria usado em menos de meio mês. Ele agora tem a solução para manuais de treinamento, mas ainda enfrentava o problema de insuficiência de ervas medicinais. Assim, 2 dias se passaram e sua força continuou crescendo. O atual Lin Ming era capaz de desossar bestas viciosas de nível 1 sem nenhum esforço. Para ele, mesmo o desmembramento de 5 bestas viciosas de nível 2 era considerado fácil.
Em uma manhã, Lin Xiaodong veio para o pavilhão Min Xuan para encontrar Lin Ming. Anteriormente, Lin Ming tinha informado a Lin Xiaodong que ele estava trabalhando no pavilhão Min Xuan, embora tivesse omitido a razão por trás disso. A feira anual de artes marciais? Lin Ming sentiu-se chocado, ouvindo a proposta de Lin Xiaodong para irem. Isso é certo, muitos mestres de artes marciais e nobres estarão lá. Quanto aos itens que aparecerão, não há itens raros, apenas itens extremamente raros. Lin Ming deu de ombros e respondeu: como poderíamos pagar esses itens? No momento, tenho menos de 20 taés de ouro. E daí, se não pudermos comprá-los, podemos ir dar uma olhada. Basta tomar isso como um ato de ganho de experiência. Ademais, iremos entrar para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios em breve. Devemos pelo menos comprar uma boa arma antes disso. Mesmo se eu não puder pagar pelas armas de alto grau, ainda seria capaz de pôr as mãos em algumas armas de nível médio. Não querendo decepcionar Lin Xiaodong, Lin Ming escolheu sair com ele. Afinal, seria uma experiência benéfica. Enquanto se dirigiam para lá, Lin Xiaodong continuava falando sem parar sobre a feira. Ele estava muito familiarizado com os detalhes da feira, era distante do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, a área era considerada suburbana, e assim por diante. Enquanto caminhavam por um beco, Lin Ming de repente parou e colocou a mão nos ombros de Lin Xiaodong. O que há de errado, irmão Min? Perguntou Lin Xiaodong. Alguém está bloqueando o caminho? Lin Ming tocou sua cintura onde sua faca de desossa estava presa. Graças a seu treinamento da fórmula do verdadeiro caos primordial, suas habilidades de percepção aumentaram bastante. Ele podia adivinhar quem era. Alguns dias atrás, ele tinha batido em um homem com orelhas de macaco. Agora, o mestre do homem decidiu mostrar-se. Esse momento era algo para o qual já tinha se preparando. Obrigado por nos acompanhar.